Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a se encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. Silêncio. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Capítulo 6. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído dos espíritos, por um espírito impuro, saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o viu, Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele e o adorou. Amém? Amém? Meu irmão, que palavra é essa? Nós estamos falando aqui nesses dias muito sobre a libertação da mente, luz na mente e fogo no coração. Estamos provando esses dias e falando que muitas pessoas já entregaram o coração para Jesus, mas ainda estão com a mente presas. Irmão, esse texto que nós lemos do capítulo 4 de Marcos, de 35 a 41, e o capítulo 5, de 1 a 6, você percebe que Jesus está indo derrotar um espírito imundo que aprisionava um homem. Só que ele não fala para os seus discípulos, ele vai e não diz nada. Por que será que ele não disse? Talvez é porque eles não entendiam, não entenderiam. Ele vence o gadareno não em Gadá. Onde é que ele vence o gadareno? Ele vence no mar, na hora da tormenta. Porque todas as vezes que você se levanta para obedecer a Deus em alguma coisa que Deus te mandou fazer, certamente você vai ter confronto, e o confronto anuncia que você está no caminho certo. Alguém me disse esses dias: pastor, rapaz, eu vivo cruzando o diabo, está difícil demais. Eu digo: rapaz, se você está cruzando, significa que ele está indo para o outro lado e não para o seu. Cruzar o diabo é bom, que você está indo a caminho contrário. Então diga comigo: resistência. Irmão, toda vez que você se levantar para obedecer a Deus, vai haver resistência. E a resistência, ela é o aferidor de medida que anuncia a você que você está fazendo a coisa certa, que você está indo para o lugar certo. Se tem resistência, amém? É porque você está indo para o lugar certo. Toda vez que você se propor no coração de obedecer a Deus e fazer o que Deus te mandou, você vai viver resistência. E Jesus não venceu o gadareno quando ele chegou em Gadá. Ele venceu o gadareno não em Gadá, ele já venceu no mar, na hora da tormenta. Quando ele chegou, o gadareno já tinha sido vencido. Amém? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Então o final da viagem, ele deve ser tão empolgante quanto o caminho dela, porque no caminho da viagem é que você vai passar as dificuldades. Você tem uma promessa, amém? Você tem uma promessa de vida eterna com Cristo, tem ou não tem? Você acredita mesmo nela? Mas no caminho até ela, você vai ter muitas resistências.
muitas resistências. E essas resistências, ela vem provar que você está no caminho da cruz, que você está no caminho da eternidade. Se tem tormenta, é porque tem promessa. Seu nível de unção será o mesmo nível de confronto que você está vivendo. Se tem confronto, é porque vai ter unção. Se tem confronto, é porque vai ter libertação. Se tem dificuldade, se está difícil, irmão, o diabo não perde tempo com quem não tem nada para fazer. O diabo não perde tempo com quem não é ameaça. Se o diabo está te atormentando na mente, perseguindo, é porque você é uma ameaça para esses dias. Amém? Amém? Aleluia! Jesus, num dado momento, ele disse: aí vem Satanás. Quando eles foram entregar ele, quando Judas foi no jardim revelar quem era Jesus, Jesus disse: aí vem o diabo, e ele nada tem em mim. Ou seja, eu não tenho dívida na mão dele, glória a Deus. Ele nada tem em mim. Jesus já levou na cruz, amém? Amém? Irmãos, tu estás numa escola de perseverança, de resiliência. Por isso, nesses dias, hoje é o 4º dia da primícia, e até terça-feira nós vamos bater nessa tecla, amém? Vai virar uma chave na sua cabeça. Por quê? Porque eu sei que você ama Jesus, mas muitas vezes os teus sentimentos, eles são uma coisa, mas as tuas convicções não acompanham os teus sentimentos. Você não está com uma convicção exata daquilo que Deus já fez por você, daquilo que ainda está por fazer por você. Tem que haver um sincronismo, convicção. Ninguém pode tirar um homem convicto do seu projeto, do projeto de Deus na vida dele. Quando você era criança, irmão, você recebia tudo na mão, comida na mão, coisas na mão. Mas à medida que você cresce, você tem que aprender a pegar. Amém? Amém, irmãos? Então a igreja, ela não pode ser infantilizada. A igreja não é uma creche que está treinando pessoas, está ali cuidando de pessoas até o pai chegar e vir buscar à noite. Não, a igreja não é uma creche, ela é um exército. Amém? Mas pastor, eu tenho um chamado. Pastor, eu já fiz teologia. Pastor, eu já estudei, eu estou preparado. Você pode ter chamado, estar preparado, mas você precisa ser forjado. Você precisa ser forjado. Deus está te forjando nesses dias aqui. Hoje de manhã nós conversávamos, irmãos, hoje de manhã com os pastores aqui foi sensacional. Sensacional. Eu não tenho o hábito de dormir de dia. Eu durmo muito bem à noite, então eu não tenho o hábito daquela biluquinha depois do almoço. Eu não gosto. Eu não durmo de dia. Mas hoje eu dormi. E eu até sonhei. Aleluia. Eu sonhei, irmão. Foi sonho bom. Aleluia. Glória a Deus. Porque você não foi chamado para viver resistindo a vida inteira. Você foi chamado para atacar, não é para resistir. Essa resistência que tem que ser do diabo contra você, não só você resistindo ele, não, ele que tem que te resistir. Porque qual é a promessa? Qual é a promessa para a igreja? Que as portas do inferno não. Então o que é que a igreja tem que fazer? Ela tem que ficar na porta do inferno, metendo o pé na porta. Às vezes a gente diz assim: aqui o diabo não entra. Não, irmão, ele entra sim, assiste o culto e às vezes dá até oferta. A frustração do diabo é que ele quer a adoração que você dá para Deus. Mas a igreja, ela precisa estar na porta do inferno. Você precisa entrar e pegar o que é seu. Jesus morre na cruz, e a Bíblia diz que ele desce e prega aos espíritos em prisão. Eu acredito que ele foi buscar o que é dele. Se a Bíblia diz em Efésios 4 que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ele foi buscar o que é seu. Todo homem ressuscitado em Cristo, todo homem que nasceu de novo, ele tem que aprender a lidar com as trevas. Quem quer viver no reino de Deus? Mas se você vive no reino de Deus, você vai ter sempre confronto, resistência.
Não seja ingênuo, você não vai ter vida tranquila. Paz é diferente de tranquilidade. Viver em paz não é viver tranquilamente. E viver em paz é viver no meio das guerras, no meio das tribulações, no meio das perseguições. Nós queremos uma vida tranquila. Não seja ingênuo, você não vai ter. Por quê? Porque você tem lutas constantes. Você habita num corpo de carne e é espírito. Então tem guerra constantemente entre o espírito e a sua carne. Essa guerra é diária. Você acorda, você já está guerreando. O que você precisa é ter paz para viver nesse ambiente, paz para viver nesse lugar. Quando você era criança, seu pastor orava por você, você recebia. Agora você tem que buscar. Amém? Agora, como que eu vou viver a paz se eu não busco? Como que eu vou viver em guerra se eu não sei viver em paz? Deus está preparando você para ser um homem, uma mulher de governo. E quando eu falo de governo, não estou dizendo que você tem que se candidatar a alguma coisa na política. Tem gente que tem chamado para isso, mas não estou dizendo isso. Se você não conseguir governar nem seus pensamentos, como você vai governar a sua cidade, a sua família? Amém, irmãos? Então o que isso quer dizer? Eu quero dizer que você pode ficar triste, angustiado, mas você está sendo treinado. Você será um homem, uma mulher de governo. Você vai aprender a governar seus pensamentos. Você não controla o que passa na sua mente, mas você controla-se o que permanece na sua mente. Você não é responsável pelo que passa, mas é responsável pelo que permanece. E você pode dar voz de comando. O diabo ele tem lutado para que não resplandeça sobre você a luz do evangelho da glória de Cristo. Então cutuca alguém que está do seu lado e diga: pare de chorar por aquilo, por coisas que não valem a pena. Pare de chorar por coisas que não valem a pena. Tá, e daí? As guerras que você vence no seu interior serão as guerras que você vai vencer fora de você. Então, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quanto maior for o confronto aqui dentro, maior será a vitória aqui fora. Por isso Paulo fala está na Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 7, ele diz: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E o verso 8 diz: eu amo. Em tudo nós somos atribulados aqui fora, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, o que acontece fora de mim não define quem eu sou aqui dentro. Olha o verso: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha o 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Está na pressão? Está na pressão? Experimenta pregar o evangelho para alguém quando você está na pressão. Você diz: não, eu não estou em condições nenhuma. É essa hora de estar em condições, porque em você está operando morte, angústia, mas quem te ouve opera a vida na vida de quem te ouve. Oh, aleluia! Olha o verso 13: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. O 16 é lindo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste,
o nosso homem interior se renova dia. Você tem que dar um glória a Deus de crente aí, meu filho. Aleluia, aleluia. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Temos um tesouro no vaso de barro. Por isso que Jesus passava tempo com Deus de noite, de madrugada. Durante o dia ele servia pessoas. E alguém pergunta assim: pastor, ele não dormia? Ele dormia na tempestade. Porque quem passa tempo com Deus e serve bem pessoas, meu irmão, dorme em qualquer BO, irmão. O mundo está desabando e ele está dormindo. Todo mundo está trazendo luta, e ele está lá. Ele desliga, sai. Ele sai. O radar não acha ele, não. Como é que é? Low profile, né? Como é que é? Low profile. Ele está fora do radar, meu amigo. O radar não pega ele. Está acima da média. A tua paz define o nível de guerra que você pode entrar. A tua paz define o nível de guerra. Levanta sua mão comigo e diga: quanto maior for o confronto aqui dentro, maior será a vitória aqui fora. O problema é que você quer resolver aqui fora sem se posicionar aqui dentro. Jesus pegou a almofadinha e foi dormir. Foi dormir. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. E foi dormir, irmão. Aí você diz: eu estou com uma luta, eu não consigo mais dormir. Por quê? Porque você está deixando as guerras de fora tirar a paz de dentro. Vai dormir. Vai dormir, Ulisses. Vai dormir, Mateus. Vai dormir, Revel. Eu não preciso mandar, que eu já durmo. Vai dormir, irmão. Descansa. Descansa, meu irmão. Você fica atribulado. Relaxa. Te acalma. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 6. Diz assim: se quisesse me orgulhar, Paulo está falando, não seria insensato em fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Versículo 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Quem tem um mensageiro de Satanás na sua vida, irmão? Quem tem dois mensageiros? Quem tem um mensageiro de Satanás na tua vida, te perseguindo, sempre mensageiro? A palavra mensageiro ali vem de angelon, que quer dizer
mensageiro mesmo, não é um espinho, não é uma dor, não há doença. Tem gente que pensa que o espinho na carne de Paulo é a cegueira, porque ele ficou cego lá no caminho de Damasco. Não tem nada a ver, é gente mesmo, atacando, falando mal. Esse cara não presta, esse cara é assassino, esse cara matava crente, esse cara não sei o que. É isso. Olha aqui, para que foi dado esse espinho na carne? Para mim não me tornar arrogante. Foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Olha o 8. Em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo do que você precisa. Meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora fico feliz em me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Olha o versículo 10 para a gente terminar. Por isso eu aceito com prazer fraqueza e insulto, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, o sol está aí. Isso, libera. Diga assim: você não está fraco. Diga para alguém: você não está fraco. É só para você não ficar arrogante. É só para você não ser arrogante, mamãe. Descansa aí. Mas pastor, é só para você não ficar bobão. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais fraco você se acha, mais governo dele tem sobre você e sobre a sua vida. Então não chore pelas suas fraquezas. Sua fraqueza é a matéria-prima para o governo dele vir sobre você. Amém, irmãos? Encontre paz na tua fraqueza. Não espere ser forte para viver a paz dele. Viva agora a sua paz. Como é que nós vamos governar família, governar cidades, nações, se nós temos que primeiro governar os nossos pensamentos? Nós temos que decidir o que vamos pensar e o que vamos permitir que se aloje na nossa mente. Irmãos, não foi só uma oração que mudou o apóstolo Paulo, mas foi porque ele entendeu. Paulo precisava passar por isso para entender. Se você não passar por isso, você não vai entender e não vai dar glória para Cristo. E eu volto a dizer, como eu falei nos primeiros dias: alguém um dia vai te olhar com os olhos de Cristo. Aleluia. Foi porque Paulo entendeu. Paulo precisava passar por isso para entender. Descobrindo a sua fraqueza. Quando você descobre a sua fraqueza, você vive o maior nível de dependência de Deus. Vivendo o maior nível de dependência de Deus, as coisas acontecem assustadoramente. E quando acontecerem, você não vai dizer: eu orei e Deus fez. Não, você vai dar toda a glória e toda a honra para Cristo, porque foi Ele quem fez, e você sabe que você não é merecedor de nada disso. Então, por favor, descubra a sua fraqueza e entre num nível maior de dependência. Pastor, por que meu treinamento é tão alto? Porque o teu chamado é tão alto. Por favor, você não encontrará resposta lógica, resposta humana. Você só vai encontrar na palavra de Deus, na mente de Deus, para responder sobre o seu chamado. Ninguém vai conseguir responder coisas para você acerca do seu chamado. Tem coisas que ninguém vai conseguir decifrar, discernir acerca daquilo que Deus tem para você. Não vai, Anderson. Não vai. Talvez você está esperando o reconhecimento de algo ou de alguém para justificar. Não, irmãos, não precisa. Vai para cima, continua crendo. Pega a almofada e vai dormir. Pastor, mas por que essa luta? Parece que o barco vai virar todo dia.
Porque para onde você está indo, você vai encontrar as respostas de Deus. Sua mente não será vulnerável ao seu inimigo. A sua mente tem que estar sim vulnerável a Cristo, mas ela não vai ser vulnerável ao seu inimigo. Salmo 24, bota aqui para mim, meu filho, bota, Salmo 24, aquela menina. Glória a Deus. A terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano ele estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falsidade, eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. São esses os que te buscam e adoram na tua presença, ó Deus de Jacó. Versículo 7. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E outra tradução diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, levantai, diz o Senhor. Você está orando e Deus diz: levanta. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, eu estou dizendo que além de orar, você tem que se posicionar naquilo que Deus te chamou, para que você vivencie. Mas eu não sinto-me habilitado. Você nunca vai se sentir. O perigo é quando você já pensa que está pronto. O perigo é quando você acha que foi eu que matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Esse mesmo homem, Sansão, que disse: eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Depois ele disse: morra eu, Senhor, com os filisteus. E a Bíblia diz que ele matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida. Sansão. Aleluia. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Diga comigo: ideias, convicções, caráter, destino. Como é que é isso, pastor? Deus te dá uma ideia. Se você proteger essa ideia, ela se transforma em uma convicção. Essa convicção, ela vai gerando o teu caráter, e esse caráter estabelece o teu destino. Você pegou isso no seu espírito, irmãos? Deus te dá uma ideia. Meu filho, faz assim. Aí você vai lá, anota. Essa ideia, às vezes você não consegue fazer na hora, tal, não tem o recurso, não tem, mas você está com a ideia está lá, ela está dentro de você. E se você, meu Deus, você persevera na resiliência, você transforma isso numa convicção, meu irmão. E um homem convicto, ele não se vende por prazeres. Um homem convicto das suas realizações, daquilo que Deus chamou ele para viver, ninguém tira um homem das suas convicções. Essas convicções produzirão o seu caráter, e esse caráter, quando estabelecido na dependência de Deus, ele vai revelando o seu destino. Meu irmão. Agora, uma coisa: todo o reino de Deus, como o reino das trevas, também usa esses 4 elementos, essas 4 coisas: ideia, convicção, caráter e destino. Por quê, pastor? Porque Satanás também tem ideias para te dar. Satanás também tem ideias para te dar. Então, as ideias de quem eu vou ouvir é de quem eu estiver adorando. As ideias de quem eu vou ouvir, as ideias de quem eu estou adorando. Por isso que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque você se converte naquilo que você adora. Deus não precisa ser adorado, mas Ele pede adoração, porque Deus sabe que você se converte àquilo que você adora. Você fica parecido com o que adora. Se você adora dinheiro, você vira avarento. Se você adora coisas, você vira idólatra. Mas se você adora Deus, você vai viver o que foi chamado para viver, a sua imagem, a sua semelhança. Aleluia. Nós estamos em guerras de altares, irmãos, em guerras de governo. Quem vai me governar?
quem vai governar minha cabeça, quem vai governar minhas ideias. Eu tenho isso para fazer, Esther. Para quem eu vou dar crédito? A questão é que quando é para Deus, ela tem um processo. O diabo não, às vezes ele já dá a ideia que é que você realize na hora, e você diz não, tem um deserto para passar. E o diabo diz: deserto? Você vai passar fome aí? Não, eu vou botar uma mesa para você, você vai comer. Você diz: não, eu tenho que passar pelo deserto. O deserto vai redimir a ideia que Deus me deu, para que quando tudo isso estiver funcionando, eu não roube a sua glória, eu não toque na sua glória. Amém, irmãos? Pastor Luiz, então para quê? Como é que eu vivo isso? Nascendo de novo. Como é que você define uma pessoa que nasceu de novo? Não por ter aceitado Jesus, mas se ela mudou a sua maneira de pensar. Ela nasceu de novo porque ela mudou a maneira de pensar. Porque eu posso ser um evangélico, eu amo Jesus, estou na igreja todos os domingos, mas nunca mudei a minha maneira de pensar. E se eu mudei a maneira de pensar, eu também vou mudar a maneira de pensar da forma que eu penso nos outros. Se Deus mudou a minha maneira de pensar, eu também mudo a maneira de tratar os outros, de viver com os outros. Eu fui criado para viver no meio de gente, eu sou um ser sociológico. Minha vida social é a igreja. Por isso tudo que eu vou fazer, não dá para deixar a igreja de fora, mano. Que graça tem fazer um churrasco e não convidar os crentes? Que graça tem, vários, fazer um chimarrão e não convidar os crentes? Sentar naquela roda, falar mal dos outros. Que graça tem, meu irmão? Minha vida social e da igreja, às vezes as pessoas dizem assim, ó, dá uma desligada, pastor. Como? Me explica como é que desliga dos crentes. Que quando eu vou dormir eu sonho com crente. Eu vou no restaurante, eu encontro crente. Eu vou no shopping, tem crente. Na praia, eu vou na praia longe, tem crente. Vamos para outro país, tem crente. Eu tenho medo de ir no cruzeiro por causa disso, irmão. Vai virar um culto. Aí você diz: não, pastor, o senhor tem que desligar. Como que desliga, Reuel? Como? Como é que desliga, cara? Se a sua vida social é a igreja do Senhor, é crescendo de glória em glória, é olhando para os outros, é a doxa, a glória, é pensando sempre bem de alguém. Mas o cara não presta, mas eu vou pensar bem dele, quem sabe esse miserável muda. Mas pastor, aí não adianta gastar ficha. Adianta sim, adianta sim. Judas só não foi salvo porque correu para o lado errado. Quando ele se arrependeu, porque ele se arrependeu, ele foi devolver as moedas. Foi remorso. Não, ele se arrependeu. Ele só correu para o lado errado. De vez de correr para a cruz, ele correu para a religião. E a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Se ele corresse para a cruz, ele ia ouvir Jesus dizendo assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, aleluia. Corra para a cruz, irmão. Você é um ser sociológico, você foi criado para viver no meio de gente. Ai, Deus me livre, chega de gente, vai para Marte então, vai para outro planeta. Lá deve ter crente também, será que não tem, não? Os crentes verdes. Vai que tem crente em Marte. Aleluia. Aleluia. Davi falou isso, irmão. Salmo 139, ele diz: para onde eu me esconderei do teu espírito? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer às profundezas do abismo, tu lá estás. Nem as trevas podem me esconder de ti. Deus vai na balada atrás do cara, irmão. Deus vai na maconha atrás do cara. Meu irmão Júnior estava fumando uma pedra de crack. Deus disse: Júnior, ele soltou a lata e saiu correndo. Está na igreja lá no Nordeste, Missões. Deus não te solta, meu irmão. Ele vai em todo lugar atrás de você. Eita!
Hoje nós ouvimos um relato de uma pastora aqui, que é pastora lá no Borel. Ela está aí não? Cadê? Doida. Ô sua doida. Ela é pastora lá no Borel, no Rio. Ela disse que estava numa balada. Numa balada, o cara veio com um copo de... Contou um testemunho para nós aqui hoje. O cara veio com um copo de cerveja na frente dela e disse: ó, eu não sei, mas toda vez que eu estou nessa balada que eu vejo você, eu vejo um rolo de mistério. Eu estou desviado, mas o rolo está aqui. E ele tirou ela da balada. E ela disse: e agora o que é que eu faço? Eu paguei para entrar, agora eu tenho que pagar de novo. Ele disse: eu não sei, eu vou voltar para Jesus. O cara está desviado, irmãos. Irmão, se Deus usa um galo, usa um peixe, usa uma mula, Ele pode usar um desviado. Uma vez eu e Iraci, antes de ter o Mevan, a gente estava saindo de Itajaí, por perseguições, por dificuldades. A gente foi, vamos para outra cidade, fomos para Blumenau, atrás de uma casa. E aí, ninguém conseguia alugar uma casa para a gente não tinha fiador. E aí eu disse, na praça assim, lá em Blumenau, eu falei para ele assim: amor, se a gente vai na próxima imobiliária, assim, ninguém alugar a casa para a gente, eu não vou botar ninguém como fiador, porque eu tenho um nome, meu nome é Luiz Hermínio dos Santos. Então eu vou entender que Deus não me quer aqui. Andamos mais uns metros, lembra disso, assim? Passamos numa feirinha hippie. Aí já viu um hippie, o cara estava lá fazendo os negócios dele, eu passei por ele e disse: e aí, alemão? É aqui, fica firme que vai dar tudo certo, morou? Eu digo: morei. Cheguei na próxima imobiliária. Eu disse: ó, querido, Pai do Senhor, eu sou um pastor. Pai do Senhor, pastor, eu também sou pastor. O dono da imobiliária era o pastor Coca, alugou a casa para mim de boa, não precisei de avalista e de fiador. E Deus nos levou para Blumenau por 1 ano. Ei, meu irmão, o extraordinário de Deus. Por isso você tem que andar na mente de Cristo, na mente do Senhor. Se uma pessoa mudou a sua maneira de pensar, significa que ela entrou no reino. O reino quebra a justiça própria. O reino quebra toda a justiça própria, toda a prisão da mente, toda a religiosidade da sua mente. O reino quebra. Quando é que eu sei que uma pessoa nasceu de novo? Quando ela mudou a sua maneira de pensar. Quando ela pensa bem de todo mundo, quando ela fala bem de todo mundo, quando ela olha para Deus, ela tem uma dependência de Deus que é, meu irmão, vou usar uma palavra pejorativa, é invejável. Ela tem uma dependência de Deus que é invejável. Como que aquela pessoa depende de Deus daquele jeito? Aí, irmão, isso vai além de lei, vai além de princípios, até a lei da semeadura. Na lei da semeadura você planta para colher, mas no reino de Deus você colhe até onde nunca plantou, meu irmão. Você colhe até onde nunca plantou. Levanta sua mão, deixa eu profetizar. Eu quero profetizar nessa mente. Essa mente vai bugar aqui hoje, em nome de Jesus. Eu te darei cidades que tu nunca edificaste. Eu vou te dar vinhas que tu nunca plantaste. Eu vou te dar coisas que você nunca edificou, que você nunca plantou. Eu vou te entregar, diz o Senhor. Você precisa crer. Não solte a sua coroa por causa da luta. Diga para alguém que está perto: não solte a sua coroa por causa da luta. Não solte. Eu não vou soltar minha coroa por causa da luta. A minha coroa eu só vou entregar num dia diante do trono. Eu vou soltar minha coroa aos seus pés um dia. Mas hoje não, Satanás. A sua cabeça de governo, levante a sua mão, porque a sua cabeça de governo. Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.